Ok, vamos lá. Então agora nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Vamos dar simplesmente uma passada nos principais dispositivos da apelação do Código de Processo Civil, né? Vamos dar uma olhadinha nos principais dispositivos. Deixa eu colocar para cá que aí eu me vejo aqui, pronto. Nos principais dispositivos do Código de Processo Civil. Então a apelação começa da sentença, cabe apelação, né? As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão, o seu respeito não comportar agravo do instrumento. Claro que eu disse que se forem questões interlocutórias, cabe agravo do instrumento e não apelação. Não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Nós vamos ver na aula de agravo do instrumento que nós acabamos, o Código de Processo, novo Código de Processo Civil acabou com agravo retido. Então, se você tiver alguma questão preliminar, você deve colocar em eventuais preliminares de apelação. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Também mantém o mesmo raciocínio de que 15 dias para a interposição da apelação, 15 dias para as contrarrazões. O disposto no capítulo desse artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrarem o capítulo da sentença. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo e deverá conter aqui o modelo, né? Nome e qualificação das partes, a exposição do fato do direito, as razões do pedido de reforma da decisão, o pedido de nova decisão e a intimação para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. O que temos aqui mais? Assim, recebido o recurso de apelação no tribunal, distribuído imediatamente o relator deverá decidi-lo se houver alguma necessidade de decisão liminar, monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos. Se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado. É aquele procedimento que nós vimos na aula passada, de que vai para uma turma, uma câmara isolada, uma câmara reunida, e o relator elabora o seu voto. Aquele procedimento que está escrito aqui. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença aqui. Vamos lá. Pergunta é, professor Franklin, quais são as sentenças que não cabe efeito suspensivo? Eu só tenho efeito devolutivo nessas hipóteses. Homologação de divisão, demarcação de terras. Homologou ou dividiu a terra, a apelação só terá efeito devolutivo. Extinguiu sem resolução do mérito, julgou improcedente os embargos do executado. Lembra aquelas hipóteses que eu te falei? O cara entra com uma ação de cobrança contra o indivíduo nomeia um bem que é de um terceiro de boa-fé, esse terceiro entra com embargo de terceiro e esse aqui extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos. É um exemplo de apelação que pode ser interposta, mas ela só tem efeito devolutivo, o que significa que os embargos continuarão a ser, a pessoa continuará a ser executada. Julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirmar e conceder ao revogado tutela provisória, tá? E decretar a interdição. Nessas hipóteses aqui, a apelação, ela não tem efeito suspensivo. Vamos repetir? Homologação de divisão, condenação em pagamento de alimentos, extinção sem resolução de mérito ou improcedência de embargo de executado, procedência do pedido de instituição de arbitragem,
confirmação, concessão e revogação de tutela provisória e decretação da interdição. Ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no novo CPC. A apelação devolve ao tribunal conhecimento da matéria impugnada, tanto devoluto quanto apelato. Olha aqui. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Quando? Reformar a sentença fundada no artigo 485. Decretar nulidade de sentença, por não ser ela congruente com os limites do pedido. Constatar omissão no exame de um dos pedidos. Ou decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. São hipóteses em que o juiz erra, né? Talvez ele possa até não ter um erro em judicando, mas ele tem um erro em procedendo, porque ele não fundamentou a decisão, ou não observou um precedente, ou não observou uma súmula, ou não observou o procedimento, erro em procedendo, em caso em que haverá nulidade da sentença, se houver nulidade absoluta, violação de princípio de ordem pública, tá bom? E agora, vamos dar uma olhadinha na nossa apelação. Lógico. Então, professor, como é que a gente faz uma apelação? Bom, esqueleto da apelação. Primeiro, você, meu amigo, minha amiga, vai dirigir a peça ao juiz que proferiu a sentença. Tranquilo, né? Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito da vara tal, da comarca tal, ou excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara federal, seção judiciária tal. É extremamente importante e você não pode errar. Aqui, ó, pula 3 linhas, o número do processo. Se você colocar o número errado, dá problema. Pula as linhas, fulano de tal, qualificação do apelante, e aí, brasileiro, solteiro, né? Tico-tico no fubá, escorrega no quiabo, carteira de identidade tal, residente domiciliado tal. O já qualificado nos autos de número tal, que move a ação contra fulano de tal, qualificação, interpõe tempestivamente 15 dias úteis à presente apelação, tá? Vamos continuar. Seguindo aqui, nos termos do artigo 1009 do novo Código de Processo Civil, ou lei específica, se houver, esperando que seja juntada a guia de recolhimento e depois cumpridas as formalidades processuais necessárias. O que é essa guia de recolhimento? Pagamento do preparo. E depois cumpridas as formalidades processuais necessárias previstas no artigo 1010, sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, conforme a situação, poderá ser: olá, tudo bem? Como vai? Que prazer. Tudo bem? Né? Tudo bem. Fica à vontade, casa é sua. Bom, uma aluna querida, quando eu vejo ela, meu coração bate forte, eu tenho que parar a aula para falar com ela, porque são tantas emoções. Pô, bem, então aqui eu tenho que verificar se o segundo grau é Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, caso em que eu vou ter uma apelação para a Justiça Federal. Coloco então termos em que pede deferimento, local e data, o advogado OAB número tal. Fácil, né? Não é difícil. Aí vamos para cá. Isso aqui é a petição por juízo a quo, e aqui eu tenho uma petição por juízo a de quem, né? Ao Tribunal de Justiça do Estado, ao Tribunal Regional Federal da apelante fulano de tal, que eu já coloquei lá na petição ao juízo a quo, apelado cicrano, muito bem, razões da apelação. Chama a atenção dos senhores que vocês devem colocar
da seguinte forma, tá? Primeiro, tempestividade, mostrando o apelante foi intimado da sentença no dia tal, conforme consta nas folhas tais do processo, razão pela qual, contado o prazo de 15 dias úteis do dia tal até o dia da interposição da apelação, o recurso é tempestivo. Ponto. Beleza? Lembrando que, como nós explicamos na teoria geral, conta-se o prazo do dia da juntada do mandado? Não, do dia em que ele foi intimado e que ele colocou o seu ciente, ainda que o mandado seja juntado depois. E na rogatória, como é que é? Na rogatória, o prazo de apelação é do dia de juntada do mandado. Cuidado! 1 minuto. 1 minuto da sua atenção numa prova de concurso pode ser fatal. Continuando, cabimento, outro requisito, 1009 do CPC ou lei específica se houver. Qual é aquela hipótese que me diz que cabe apelação? Qual é aquela sentença de processo de conhecimento declaratória, constitutiva, sancionatória, que decide o procedimento comum ou processo de execução, excetuado as cautelares, que me dá certeza de que cabe apelação? Tem que colocar o cabimento. Terceiro, preparo. Você vai dizer que, conforme documento de folhas tais, comprova-se que foi efetuado o preparo, as custas processuais desta apelação. Fazer um breve relato dos fatos, que é o que tem aí no nosso estudo de caso, né? Os fatos estão aí. No estudo de caso você só dá uma ajeitadinha. As razões da reforma, você vai dizer, olha, não poderia ser deferida a venda, porque não houve outorga uxória. Trata-se de cláusula que viola o Código do Consumidor, portanto, passível anulação da cláusula contratual. Trata-se de impossibilidade de deferimento da dissolução de sociedade de fato, porque não houve sociedade de fato, ou desconsideração da pessoa jurídica, porque não havia pessoa jurídica. Enfim, os argumentos que vocês vão utilizar. Os pedidos. Pelo exposto, o apelante, por todo o exposto, o apelante requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que seja reformada a sentença recorrida e acolhido o pedido inicial de... Aí vai dizer, qual é o pedido? O teu pedido, gente, vincula a decisão do tribunal, tanto devolutum quanto apelatum. Se eu fizer um pedido só de um aspecto, o tribunal só vai se manifestar sobre aquele aspecto, salvo aquelas situações que houver nulidade absoluta, inconstitucionalidade, etc. Um precedente, uma súmula vinculante, etc. Ok? Uma ação repetitiva, etc. Ok? E ainda a condenação do recorrido nos ônus da sucumbência, termos em que pede deferimento local e data, advogado, OAB e tranquilo. Fácil, não é? Apelação. Fácil, tranquilo. Pergunto, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?